Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger e a gente vai dar continuidade à aula anterior, ok? No vídeo anterior, na aula 1, nós falamos um pouquinho sobre gramática e fizemos uma introdução à gramática. Nesse vídeo, tá? Que é sobre variações linguísticas ou variedades linguísticas, que é a aula 2, parte 1, nós vamos dar continuidade e na semana que vem nós temos a aula 2, parte 2, tá? Porque o assunto é um pouquinho complexo, o assunto é um pouquinho extenso, então eu dividi em duas partes, ok? E aí na semana que vem a gente fala sobre o preconceito linguístico, linguagem formal e linguagem informal. Então vamos lá. Variedades linguísticas ou variações linguísticas, tá? Vamos dar uma conceituação, vamos entender um pouquinho o que é, tá bom? A variação linguística, ou variedade, tanto faz, eu vou usar como variação. A variação linguística, ela nada mais é do que as diversas formas com qual a língua, ela pode se apresentar, tá? Então, a língua, ela leva em consideração várias questões. Por exemplo, a questão regional, a questão social, tá? Nível econômico, a questão cultural, ok? Então, isso faz com que a língua se apresente de formas diferentes, ok? Vamos lá, então. Sobre variações linguísticas, nós temos 4 tipos de forma geral, tá? 4 tipos específicos. Esses 4 tipos são a diatópica, a variação diatópica, que é a variação regional ou a variação geográfica, tá? Geralmente ela aparece como variação regional. Nós temos a variação diastrática, tá? A diastrática, ela é a social. Temos a variação diafásica, que é a estilística, que a gente vai entender melhor, tá? E temos a variação diacrônica, que é a variação histórica, que é a história da língua e as suas modificações. Mas vamos lá, calma, o nome é complicado, eu sei, eu entendo, mas não precisa entrar em pânico, ok? O assunto é bem tranquilo. Então vamos começar pela diatópica, tá? A diatópica é a regional. O que variação é essa? É a variação mais simples, eu acredito, tá? Por quê? Porque a gente a gente percebe isso no nosso dia a dia. A variação diatópica, que é a variação regional, ela é a variação de você, que leva em consideração a região de onde a pessoa mora. Então, uma pessoa que mora no interior, a tendência, tá? A tendência é que ela puxe um pouquinho mais o R. Uma pessoa que nasce no sul, a tendência é que ela tenha algumas palavras, um sotaque específico. As pessoas que moram no Nordeste têm algumas palavras diferentes, além do sotaque. Enfim, tudo isso é levado como variação diatópica, que é uma variação regional. Você percebe que a pessoa é de determinado estado ou é de determinada região. Por quê? Por conta da forma com que ela fala, da forma com que ela tenha o sotaque ou da forma com que ela use determinadas palavras, ok? Isso é regional. O regionalismo trata-se disso, ok? De entender melhor a região que a pessoa mora e pelo meio da fala. Nós temos a diastrática, e a diastrática ela se subdivide, tá? A diastrática ela é social e ela se subdivide em 5 grupos, ok? Então, vamos lá. Diastrática social, ela leva em consideração o que acontece na sociedade. Por sua vez, ela se divide em grau de escolaridade, nível socioeconômico, tá? Sexo, o gênero da pessoa, faixa etária e profissão. Tá? Eu fiz uma colinha aqui que é para eu não esquecer, porque senão, se ficar na cabeça, às vezes eu falo uma coisa e esqueço de falar outras. Então, vamos lá. Grau de escolaridade. Simples. Uma pessoa que tem mais acesso à educação, que tem mais oportunidades, ela acaba tendo um desenvolvimento linguístico mais perto do que a gente chama de padrão, do que a gente chama de
culto, tá? Eu vou deixar bem entre aspas essa questão de culto e inculto, a gente vai falar isso no próximo vídeo, mas vamos deixar entre aspas, ok? Que a gente vai entender melhor isso na próxima aula. Então vamos lá. Grau de escolaridade. Uma pessoa que estuda, que não estudou, uma pessoa que não é alfabetizada, a tendência é ela usar uma variedade que as pessoas diriam errada. É outra questão que a gente vai deixar em aspas. Uma variedade diferente de quem, por exemplo, terminou o doutorado. Ok? Tanto por linguagem científica ou por mais acesso à leitura mesmo. Tá? E a gente vai deixar isso como grau de escolaridade. Nível socioeconômico, a mesma coisa. O grau de escolaridade e o nível socioeconômico, eu acho que está muito ligado os dois. Por quê? Porque se falta um, é claro, se um tem algum problema, o outro também pode ser afetado. Não em todos os casos, obviamente, mas eu acho que eles estão muito ligados. Eu acredito que eles estejam muito ligados. Então, o nível socioeconômico é a mesma coisa. A pessoa que não tem oportunidade de estudo, que não tem oportunidade de leitura, tá? Que não tem oportunidade de instrução, sim, ela também terá uma variedade diferente. Isso afeta a forma com qual a língua se apresenta. Gênero, sexo. O que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer, numa questão histórica, que as mulheres têm uma linguagem mais delicada, vamos dizer assim, ou o que a gente diria até mesmo um pouco mais conservadora. Conservadora não no sentido político da questão, mas conservadora de cuidar mais com os palavrões, de expor suas ideias de forma mais delicada, não tão forte, não tão incisivo, tá? Claro que isso está mudando bastante na sociedade, e isso é uma questão histórica, porque o discurso da mulher, a fala da mulher sempre foi cortada, sempre foi vigiada, ok? Mas, enfim, isso ainda é uma questão que se leva em consideração. De forma geral, as mulheres têm uma fala mais delicada. Vocês podem ver isso, por exemplo, quando duas amigas se cumprimentam. Duas amigas se cumprimentam, ou quando, por exemplo, dois amigos se cumprimentam, tá? Geralmente o homem ele usa mais palavrões, mais palavras de baixo calão, e isso é uma característica, ok? Faixa etária. A faixa etária é uma coisa muito interessante, porque a faixa etária a gente está falando de gírias também, né? A gíria, ela é contemporânea a todo ser humano, então todas as gerações têm gírias, todas, sem exceção. E algumas gírias, por exemplo, da sua avó, ela pode usar até hoje, e quando você vai conversar com ela, às vezes, essa gíria, ela não é inteligível para você, você não entende aquela gíria. E aí o que você tem que fazer? Perguntar para sua avó, o que significa isso, tá? A mesma coisa acontece com a sua avó quando conversa com você. Muitas vezes você fala uma coisa que ela não entende, tá? Você vai dizer uma palavra que para ela faz a mínima ideia do que é. Nas músicas, enfim. Você pode pensar até nas músicas. Isso é interessante. De gerações diferentes. Então, a gíria está muito ligada aqui na faixa etária e na própria forma de conversar, tá? Isso é interessante também. Por quê? Vamos pensar. Como que você pedia uma pessoa em namoro no século XIX? Existia namoro? Não existia? Você tinha que combinar o casamento? Como que funciona? Questões históricas, tá? E como que você faz hoje para pedir alguém em namoro? São duas formas diferentes. Aí nós já temos uma questão de questão social, que é mais específica da faixa etária, ok? Profissão. Profissão também é uma questão que vai levar em consideração o estudo da pessoa, tá? Vocês podem ver que, de forma geral, aqui no social, tá tudo meio que voltado pro estudo, realmente, tá? Na profissão, nós temos diversas profissões e diversos profissionais que são letrados, que têm acesso a leituras, enfim.
e escrevem ou falam do que a gente diria de linguagem formal e tem domínio dessa linguagem, porém elas ainda se manifestam de forma diferente. Um professor, vou falar assim, um professor universitário ou um professor que vai dar uma entrevista, qualquer coisa do tipo, a tendência é que ele fale de forma de uma linguagem formal, certo? Um cientista também vai falar numa linguagem formal, um cientista, vamos dizer assim, sei lá, um químico, ele vai falar numa linguagem formal, e a gente pode dizer que o advogado também vai falar numa linguagem formal. Porém, existem especificidades nessas profissões que podem deixar o linguajar complexo. Então, quando você tem um advogado falando, por exemplo, nossa, se ele está em atuação, né, se ele está no STF, por exemplo, ele usa uma linguagem muito rebuscada e que faz parte do grupo social a qual ele faz parte, né? Então, ele e os outros advogados entenderão. Agora nós, pobres, coitados, talvez não. Por quê? Porque é uma linguagem extremamente rebuscada. O cientista lá, o químico, ele vai dizer também palavras que são muito específicas da área dele. E aí nem o professor e nem o advogado vão entender, porque também faz parte do grupo ao qual ele faz parte, tá? E o professor, dependendo da área dele, né, se é língua portuguesa, se é história, enfim, ele vai trabalhar também com diversas linguagens que podem ser um pouco mais complexas e que essas outras pessoas que têm domínio da norma culta, que faz parte de uma sociedade letrada, ela também vai ter dificuldade. Então vejam, não é só dominar a norma culta, só dominar a linguagem padrão, só dominar a língua padrão, só dominar a linguagem formal. Você, dependendo do grupo social que você faz parte, óbvio que você terá dificuldades. A dificuldade maior que a gente tem, por exemplo, é ler um texto científico, dependendo da área que ele é, certo? Você vai ler, por exemplo, um texto... vou lançar polêmica aqui. Você lê um texto, por exemplo, explicando qual é o benefício ou malefício da cloroquina, tá? Para o tratamento do Covid-19. A linguagem que será usada ali, nos artigos científicos, a tendência é que seja uma linguagem científica da área da saúde. Se você não é da área da saúde e não tem uma afinidade com aquele tipo de escrita, aquele tipo de linguagem, realmente vai ficar difícil para você entender, tá? Vai ficar difícil para entender. Então, olha lá, nós falamos da diatópica, que é a regional, falamos da diastrática, que é a social, e dentro da diastrática nós temos 5 grupos, certo? Que é o grupo 5 subclassificações, vamos dizer assim, que é grau de escolaridade, nível socioeconômico, sexo e gênero na mesma subcategoria, faixa etária e profissão, ok? E depois nós temos a diafásica. E a diafásica é extremamente importante, tá? Que a gente vai chamar como estilística. Ou ainda ela pode aparecer aí para vocês como uma variação estilística ou variação contextual, ou ainda uma variação situacional, tá? Quando a gente vai entender um pouquinho melhor, aí vocês vão saber o que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? O que é a variação diafásica? Ela é aquela variação que a gente chama de adequado e inadequado. O que é adequado e inadequado. A gente troca o certo e errado, apaga o certo e errado e passa a utilizar adequado e inadequado. Uma pessoa, ela pode falar de diversas variedades, tá? Uma pessoa, ela pode usar a língua e falar em diversas variedades. Mas como assim? Por exemplo, você vai sei lá, eu vou inventar uma história aqui. Você vai na casa da sua avó. A sua avó não é alfabetizada, tá? E ela, sei lá, você vai passar o final de semana com ela, vai conversar com ela. Coisas do dia a dia. Você tem doutorado completo.
Você é da área da literatura, da área da língua portuguesa. E a sua avó não é alfabetizada, tá? A forma com a qual você vai falar, a forma como você vai falar com a sua avó, é a mesma forma com que você fala com o seu orientador, com o seu professor, com a sua comunidade acadêmica? Não, tá? Por quê? Porque muitas palavras que você utiliza com a sua avó, ela não vai entender. Então, o que você faz? Você passa a utilizar com a sua avó uma linguagem informal, tá? Uma linguagem informal, e tende a deixar essa linguagem informal com palavras que fazem parte do dia a dia dela e que ela possa entender, tá? E lá no seu doutorado, lá no seu grupo de estudos, você vai usar uma linguagem mais adequada para a situação, tá? Uma linguagem mais específica, mais científica, mais da sua área, porque você sabe que os seus colegas e o seu professor vai entender, o seu orientador vai entender o que você está falando, ok? Ok, então nós temos aí linguagem formal e linguagem informal. Você é convidado para dar uma entrevista. Você vai usar uma linguagem formal. Você é convidado a escrever um artigo científico. Você vai se posicionar de uma outra forma. Ou seja, você vai utilizar no seu dia a dia diversas variedades. Você vai adequar a variedade linguística à situação que você está. Ok? Então, eu converso todos os dias pelo WhatsApp. Vocês acham realmente que eu fico analisando vírgula, travessão, 2 pontos? Não. Muitas vezes sai lá uma concordância errada, concordância verbal, concordância nominal. Isso é comum, tá? Um VC, um TBM, que a gente chama de também, sai sem problema nenhum, tá? Mas o que eu preciso adequar? Né? Eu preciso adequar essa linguagem que está no WhatsApp. Perfeito, aqui não tem problema nenhum, estou conversando com os meus amigos, não tem problema nenhum. Porém, se eu vou escrever na redação do Enem, eu tenho que ter um pouquinho mais de... eu preciso prestar atenção na adequação dessa linguagem. Se eu vou conversar com o meu professor, meu orientador por e-mail, eu tenho que pensar na adequação dessa linguagem, tá? Uma outra dica: você processou alguém ou foi processado, tá lá na frente do advogado, na frente do juiz com o seu advogado. Você não vai chegar no seu advogado e falar assim: e aí, beleza, velho, como é que vai, como é que tá, e aí, parça? Não, você está na frente de uma autoridade, então você tem que adequar a sua linguagem de acordo com a situação em que você se encontra, ok? Eu acho que ficou claro isso, né? Gente, qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp do J Explica, ok? Ou vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, tá? Ou deixar aqui mesmo nos comentários do vídeo que eu respondo. Então, terminamos a diafásica, que eu acho que é a mais fácil de entender, né? E temos também a diacrônica. A diacrônica... por mais que a gente não perceba, ela é a mudança histórica da língua. A língua, ela se modifica, é normal. Então, aos poucos, ela vai mudando algumas palavras. Às vezes, a palavra continua a mesma, mas o significado muda. Ok? A palavra bárbaro, por exemplo. Bárbaro era usado como uma palavra negativa. E hoje ela não é usada como somente como uma palavra negativa. Ela pode ser uma palavra positiva também. Ok? Isso vai se modificando. A gente vê isso muito na linguagem escrita, na língua escrita, os poemas, tá? Textos, crônicas, de uma forma geral. Eu deixei para vocês um material, tá lá no grupo do J Explica, um material com vários vídeos, tem poesia também, não querendo tirar o lugar da Bárbara, nada disso, mas tem poesia pra gente analisar, isso é bacana. A questão dos vídeos, tem bastante vídeos porque eu achei interessante, realmente, vocês prestarem atenção na fala. Então, foquem lá na fala para a gente entender melhor. Não se assustem, o documento está um pouquinho grande, mas é para ficar bem didático, para que vocês consigam entender realmente como funciona a variedade linguística. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria deixar aqui bem claro duas coisas, tá? Primeira, vamos fazer um trabalho
de tirar da cabeça as palavras certo e errado, ok? Esquece o que é certo, esquece o que é errado, deixa, joga no lixo, apaga, e a gente vai passar a utilizar o termo adequado e inadequado, tá? Pensando realmente numa questão situacional, tá? A gente chegou num nível de estudos linguísticos que a gente não precisa mais dizer que é certo e errado, porque não existe certo e errado. Existe adequado e inadequado, tá? Você vai falar com o juiz, vai falar com o seu professor, vai falar com o moço que vende produto de limpeza, vai falar com diversas pessoas e você vai adequar o seu discurso, vai adequar a sua língua à situação que você está. Então, isso a gente tem que pensar. Esquece certo e errado, isso não existe, tá? E isso já está ultrapassado. É adequado e inadequado. Os estudos linguísticos já estão bem avançados. E uma outra coisa é variações linguísticas. Variações linguísticas existem diversas, tá? Diversas variações linguísticas. Uma delas é o que a gente chama de norma padrão. Uma delas é o que a gente chama de norma culta, tá? Que a gente chama de gramática, que seria aquela correta, aquela certa, aquela que tem que ser utilizada. Então, existem diversas variedades e uma delas é a padrão. Uma delas disseram que é a de maior prestígio, entendeu? Não quer dizer que essa de maior prestígio seja melhor que as outras, seja superior às outras. Nada disso, ok? Todas elas têm seu valor. E a gente usa uma delas como norma padrão, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso no próximo vídeo, porque a gente vai falar sobre preconceito linguístico, ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Curte, compartilha, manda para os seus amigos, convidem eles para o grupo do J Explica e deixem aqui comentários, perguntas, sugestões, pode deixar aqui na descrição, nos comentários do YouTube, ou manda lá no grupo do J Explica, ou manda para mim por e-mail, ok? Perfeito? Muito obrigado, bons estudos a todos, e olhem o material lá que tá bem interessante, tá bom? Tchau, tchau!